Boa noite para você, boa tarde, bom dia para você que nos escuta. Senhores, começa aqui hoje mais um Papo da Massa, o podcast semanal da Todos com Ciro, que trata política com P maiúsculo. Tô aqui com o Caio, boa noite pra galera, dá seu salve pra galera, Caio. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo, em nome do mercado, amém. O mercado é onipresente e nos molda como o artesão molda a argila. Anos dourados, o liberal pressente. Pensa ele que o sol para todos brilha. Modernos tempos vamos. Marketing pessoal, autoajuda, carros, robôs humanos especializados no funil para ser empresas do mercado. Boa noite, galera. Caio Barros aí. É o seguinte, irmão. Eu já começo mandando um salve aqui. Esse é um poema de minha autoria que eu fiz quando eu tinha 18 anos. E eu mando um salve para Mangabeira Unger, que ao longo dessa semana eu venho soltado diversos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube, sobre ideias de acabar com o império do mercado e com o colonialismo mental brasileiro. Então, gente, obrigação, antes da gente começar esse podcast, mandar um abraço para o mestre Mangabeira e vamos estudá-lo, vamos lê-lo, vamos ouvi-lo, vamos todo mundo seguir Mangabeira Unger, tanto no Facebook quanto no YouTube. Grande abraço, moçada! Grande professor Mangabeira Unger, mentor do Ciro Gomes e um dos articulistas, uma das mentes por trás desse maravilhoso projeto nacional de desenvolvimento. Lembrando para vocês, galera, que nos escutam, sempre visitar nossas mídias sociais da plataforma todoscomciro.com, visitar também o nosso blog vempramassa.com, que é o espaço democrático que a gente criou para você escrever, mandar áudio, vídeo, texto, o que for com relação ao cenário político e à campanha do Ciro, belezinha? Lembro também vocês de visitar a página do Ciro, portalcirogomes.com, respondendo toda semana questionamento novo da galera, colocando lá notícias sobre as andanças dele, né? Vamos falar um pouco sobre isso hoje também. E é isso. E não menos importante, por último, agradecer a participação dos nossos parceiros, Ciro Sincero, o Progressista também, que volta e meia retransmitem o nosso podcast fazendo lives e ajudando a gente a alcançar uma massa maior de pessoas divulgando as nossas ideias e os ideais de Ciro, principalmente. Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivacinha da vizinho, sabia, vem cá também. Semana passou, greve dos caminhoneiros acabou. Parece que a vida no Brasil tenta voltar à sua rotina. Pedro Parente e sua política desastrosa foram mandados para o espaço e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, aparentemente ganhou um pouco de espaço no debate sobre o petróleo e seus derivados. Na minha opinião pessoal, é para desviar o foco da nomeação de quem seria o próximo presidente da Petrobras e também para fazer cortina de fumaça em toda essa situação que a gente viveu nos últimos tempos. Mas fato é que, por bem e por mal, vida nossa de cada dia tem que seguir, não é mesmo? E essa semana a gente teve alguns fatos relevantes acontecendo, principalmente em relação ao PSB. O PSB tem aí se movimentado em relação às alianças, em como ele vai compor no pleito para esse ano. E visto que também que já são menos de 120 dias, ou seja, 4 meses para o primeiro turno das eleições. E eu gostaria de começar com essa temática, né? Gostaria de saber do Caio. A gente teve várias coisas a se falar do PSB nacional, os governadores conversando entre si, desde 2 semanas atrás lá com aquela articulação com o Pimentel que foi frustrada. Aí a gente tem o próprio engraçado que teve o tweet da conta do PSB nacional falando, né? Vou reproduzir aqui literalmente. O PSB quer um projeto nacional de desenvolvimento que fortaleça a indústria nacional do PIB, com tecnologia, inovação e mais empregos. Devemos ser competitivos no mundo, revertendo a desindustrialização em curso no atual governo. Isso parece com o discurso de alguém, Caio? É lindo como
as ideias elas se propagam, né? Ideias boas, elas vão se propagando ao longo do tempo. Isso é o que o Ciro tem falado há muito tempo. Hoje, gente, qual que é a nossa? É de rir. A nossa maior surpresa do dia é o Alckmin em Salvador falando que vai taxar lucros e dividendos. Então é isso. O Ciro vem pautando o debate de maneira programática já há 2 anos circulando nas universidades. Então é natural que as boas ideias repercutam. E é isso que a gente está vendo hoje, tanto nesse tweet do PSB, quanto na palestra do Alckmin hoje. A verdade é que é o seguinte, o mercado ele vai perder de qualquer jeito, porque até a direita vai tirar a sua hegemonia lucrativa. É tão fato que o mercado vai perder que até o senhor mercado, representante o Henrique Meirelles, também tem falado sobre taxação de fortunas e dividendos. Muito interessante. Vamos continuar nessa linha. Eu quero só adicionar mais um elemento, que é o deputado Alessandro Molon. Deputado Alessandro Molon, que até pouco tempo atrás estava na rede, decidiu sair do partido e acabou, consequentemente, escolhendo o PSB. E aí, dentro dessa temática dessa aproximação do PSB que vem acontecendo há algum tempo, em torno da campanha do Ciro, e que o Ciro gostaria muito que se concretizasse, esperamos nós que vai se concretizar, o Molon soltou uma frase no encontro essa semana, dizendo que a maior contribuição que o PSB poderia dar nesse momento para o país seria apoiar a candidatura do Ciro. Caio, isso é devaneio ou tá acertando na mosca o que o Molon falou? Esse é o segundo acerto do Molon recentemente, porque o primeiro acerto foi pinar da rede, foi sair, foi fugir daquele neoliberalismo verde. A rede hoje é o partido mais antipolítico do Brasil, tem um discurso totalmente pró-mercado, pró-neoliberalismo, muito pouco, dialoga muito pouco com os problemas reais do país, fica naquele moralismo difuso, apesar de ter feito coisas bastante importantes, que inclusive uma entrevista recente da Marina para Jovem Pan ressaltou, que o pessoal da rede entrou com recurso contra uma série de políticos lá no STF. Então, assim, é uma coisa boa que se faz, mas o Molon saiu fora desse moralismo difuso e desse neoliberalismo verde, e agora ressalta a necessidade nacional de união em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. É uma grande figura que não está devaneando não, Gabriel. Ele está certo. Ele fez a segunda escolha correta em pouco tempo. A primeira foi a rede partido antipolítico e a segunda foi falar: o PSB precisa apoiar o projeto nacional do Ciro Gomes. Pegando o gancho nesse assunto, inclusive a revista Veja noticiou que até o ex-vice-governador atual, governador do estado de São Paulo, Márcio França, do episódio lá da condecoração da PM que, fora do serviço, respondeu uma tentativa de assalto e etc. Até ele, segundo o blog, vazando informação, que ele teria confidenciado a Rodrigo Maia que o PSB iria apoiar a candidatura de Ciro. Caio, quão importante você vê, sem a gente falar de números, né, mas tentar dar a dimensão do que é essa aproximação do PSB no que o Ciro afirmou no Roda Viva que seria o núcleo ideológico, né, hegemonia moral da campanha dele. Parece que a muralha de São Paulo ela ruiu, ou seja, o que distanciava o PSB de uma aliança nacional com o Ciro Gomes era São Paulo e Pernambuco. Pernambuco ainda tem uma trincheira lá que a gente precisa vencer, uma situação bastante complexa que envolve vários partidos. Mas o Márcio França em São Paulo já sinalizou esse apoio que é bastante importante e relevante para a gente formar um núcleo hegemônico, moral e ideológico em torno do projeto nacional. Por que motivo? Porque a gente vai precisar inevitavelmente do apoio do Centrão. Pegando o gancho, Caio, no Centrão, que o Luiz, o nosso colaborador que participou brilhantemente daquele episódio nosso sobre desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, ele escreveu um artigo para o Portal Disparado falando justamente sobre isso. Além da hegemonia intelectual e moral
na questão da coligação, há também a necessidade de se cooptar alguns partidos do Centrão. Então eu queria que você continuasse no seu raciocínio falando sobre isso, sobre a aproximação do PP com o Ciro. Mandar um abraço pro Luiz, o portal Disparado tá arrebentando. E a principal pergunta que o Luiz coloca nesse artigo é qual? Quem vai liderar o Centrão? A gente precisa de um projeto para liderar o Centrão. A gente sabe que o Centrão é totalmente apolítico, eu diria, e moralista. Mas pelo menos ele não é neoliberal. E o projeto do Ciro é anti-neoliberalismo. É anti esse império hegemônico, discursivo e moral do mercado que coloniza nossas mentes. Então, se a gente atrair o Centrão, que está nos rincões, está no interior, que elege muitos deputados, então se a gente atrair esse pessoal em torno de um projeto nacional, mostrando a relevância da indústria, a relevância do crescimento econômico, a relevância da distribuição de renda para a nação como um todo, a gente vai governar de uma forma mais programática. A gente tem um programa claro, coisa que o PT não conseguiu ter. O PT foi naquela cooptação monetária. Que é o adendo que eu gostaria de fazer, né? Que assim, o PT cooptou, mas não politizou a cooptação. Ele só chamou o pessoal para debaixo da saia dele e comprou, como você bem falou, com dinheiro, com voto e etc. E a necessidade de se compor com o Centrão, talvez ela se dê numa necessidade diferente. Né, como você está falando, de a gente capitanear o discurso. Se eles quiserem vir porque eles não são reacionários, porque eles não são liberais, que eles venham e façam parte do nosso projeto de defesa dos interesses nacionais, de defesa do patrimônio nacional. Isso pode ser perigoso também. Pode ser perigoso por quê? Porque a gente sabe, a gente tem hoje 5 anos de junho de 2013, foi um momento que foi um divisor de águas. A primeira ruptura dessa era história do Brasil. Democrática. É um acontecimento histórico que ainda está em disputa, mas o que acontece é o seguinte: o Ciro ele já deixou claro que ele quer acabar com o PMDBismo. Ele quer romper o poder do PMDB pelas vias democráticas. O tipo de política que se faz às escuras, sempre em troca de barganha e de entreguismo, e de toma lá da cá. E o PP sempre fez parte disso. Então a questão, a gente não pode substituir o PMDBismo pelo pepismo, pelo centronismo. Não podemos fazer isso. Então, assim, pela relevância do Partido Progressista, o nome do partido, pela relevância do número de deputados que esse partido elege, a gente tem que atrair realmente. Mas a gente não pode cair naquele negócio de formar uma coalizão muito grande, totalmente sem liderança moral, sem liderança intelectual, sem liderança de um projeto. Então atrair o PP e formar, a gente vai ter que inicialmente formar uma grande coalizão. Por quê? Porque o Ciro quer fazer reformas. A gente precisa reformar a Constituição no primeiro ano de governo. Vai ser impossível fazer uma coalizão muito coesa, muito enxuta, ainda mais nesse cenário político nosso. Então, ter isso em mente. Pode ser perigoso, porque é um partido fisiológico, mas a gente pode usar o nosso discurso, o nosso projeto, para atrair esse discurso, para atrair esse partido fisiológico contra o neoliberalismo. Porque o nosso antagonista... Isso tem que ficar claro. Está claro na fala do Mangabeira que o senhor que está escutando, a senhora que está escutando, o mocinho ou a mocinha que está escutando, vai começar a seguir, porque é daí que vem o núcleo moral e intelectual das ideias que a gente vai espalhar. Sem espalhar as ideias, a gente não ganha hegemonia na sociedade. Então, é contra o neoliberalismo que a gente está. A gente quer um Brasil com indústrias nacionais. A gente quer um Brasil com educação libertadora. A gente quer um Brasil que desenvolva todas as suas potencialidades da melhor forma, da forma menos, eu diria, menos colonizada possível. Então, atrair o Centrão vai ser uma necessidade, principalmente na figura de um amigo pessoal do Ciro Gomes, que é o Benjamin. O Benjamin, que já nomeou ele para o cargo quando ele estava fora da vida política, foi lá, colocou ele na Transnordestina, que é uma subsidiária da CSN, e como bem ressaltou o Caio, a questão é como se dá os moldes dessa negociação. Não tem problema nenhum em chamar partido de centro para compor coligação com você. A questão é, primeiro, você forma o núcleo duro,
apresenta aquelas pessoas que têm ideias programáticas minimamente parecidas com as suas, e depois quem estiver disposto a dialogar, que é o que o Ciro insiste em falar, vamos chamar, vamos conversar e vamos defender o interesse nacional. Vamos parar com esse colonialismo ideológico de achar que tudo que vem de fora é melhor, a gente tem que ficar importando tudo. Não, vamos fortalecer a nossa indústria. A gente teve recentemente nocaute, greve, desabastecimento, tudo, porque nós não temos, no mínimo movimento de falta de prestígio das empresas nacionais, a gente vê que todo o contexto social é abalado por isso. Então, quer dizer, se a gente fortalecer as nossas indústrias nacionais, o nosso produto, o que é criado, o que é feito no Brasil, é o melhor caminho pra gente. Mas a gente tem que ser crítico. É porque a gente sabe, e já tem circulado no Facebook, por exemplo, as falas do Benjamin. São falas contra os trabalhadores. O cara diz que nada seria muito grave se a legislação se alterasse e o trabalhador pudesse ter um intervalo de almoço de 15 minutos, porque nos Estados Unidos o cara come com a mão esquerda um sanduíche e opera a máquina com a mão direita. Vai a merda, ô irmão. Não é por aí, não. Agora, a questão é o seguinte. A gente precisa de indústria, com certeza, mas a gente vai ter os interesses do trabalhador também atendidos. Então é isso. Sem que isso signifique só negar, minimizar isso, ou literalmente excluir, acabar com a vida, com a qualidade de vida do trabalhador. A indústria é importante, ela tem que produzir, a gente tem que trabalhar em cima de produtividade, em ganho de escala, em ganho comercial, competitividade e tudo mais. Mas sem que isso necessariamente signifique precarização das condições do trabalho. Benjamin, portanto, você é muito bem-vindo. Você é um industrial que sempre nos seus artigos da Folha de São Paulo ressaltou a necessidade da nacionalização das indústrias brasileiras. A gente não pode entregar tudo isso que foi construído desde Vargas, com muita luta política, muita luta social, muito suor derramado do trabalhador brasileiro. Mas, Benjamin, a gente vai negociar, porque a industrialização não vai ser feita à custa da precarização do trabalhador brasileiro. Até porque o maior patrimônio do Brasil é o brasileiro. É o trabalhador. É o que nós temos de diferencial em relação aos outros países do mundo. Mas tudo isso sem moralismo. A gente não vai também cortar liminarmente a aliança com o Partido Progressista. Não, vamos compor, vamos junto em torno de um projeto nacional, vamos articular os nossos interesses, colocar na mesa transparente, conversar com o povo e vamos na luta, galera. Vamos ganhar essa eleição, a gente tem que ganhar. Desde que você respeite os termos das minhas condições, pois sou eu quem está capitaneando o debate, como nós bem falamos aqui, até o PSB já está começando a aderir às ideias, às falas de Ciro. Então venha PSB, venha PP, venha PT. Vem todo mundo. Vamos todo mundo em torno de um projeto nacional. Lula, eu mando um beijo pro senhor, mas eu te falo, o Vargas, ele tinha 72 anos no ano de 1954, quando ele se suicidou. E o que eu quero dizer com isso? Que os seus colaboradores mais íntimos já prescreviam o abatimento e a falta de vigor físico e de clarividência que o Vargas tinha naquele momento. Por quê? Porque já estava velho. Então o ideal é o seguinte, a gente vai tirar o Lula da cadeia para ele descansar também, ou continuar pregando a sua política, mas sem esse protagonismo essencial que o PT sempre quer ter, essa hegemonia do discurso. Pelo amor de Deus, vamos passar o bastão também para o Projeto Nacional de Desenvolvimento que vocês não tiveram. É a bem da verdade. Continuando nosso papo, agora eu quero falar um pouco do resultado das pesquisas eleitorais que saiu essa semana. O Data Poder, que é um instituto de pesquisas do poder360.com.br, um site sobre política, divulgou um resultado de pesquisa feito por telefone, tem as suas limitações que a gente pode ressalvar e etc. Mas o dado interessante é que ele continua a colocar o Bolsonaro na frente, nada novo sobre o sol, mas em contrapartida, para nós ciristas, para nós que estamos aí no Projeto Nacional de Desenvolvimento querendo reverberar essas ideias, é que o Ciro continua na crescente, que tem sido a tônica dessa e de outras campanhas dele, inclusive de quando ele foi reeleito. Governador, deputado, ele começou com números muito modestos e sempre em reta de meio para final de campanha ele ganhou um gás, à exceção, claro, dos anos que ele concorreu para presidente anteriormente. Então eu queria começar esse papo com o Caio para a gente destrinchar outros assuntos, né? Dentro dessa questão
do percentual de votos, a gente falar também sobre a nossa mobilização, que eu acho que é muito importante você que nos ouve, galera, aqueles que podem, seja fisicamente estando presente, aqueles que podem contribuir com dinheiro também, ou com apoio moral, incentivo, reverberando a ideia, da gente continuar com a nossa mobilização, que a gente está vendo que o trabalho de formiguinha tem dado certo, obviamente junto com o trabalho do Ciro, que hoje estava com a vice-presidente da Argentina, essa semana já se reuniu com representantes dos países europeus, quer dizer, o cara tem trabalhado incansavelmente, eu acho que esse é um dos pontos até inclusive que a gente pode comentar, né, cara? Essa questão enquanto tem certos candidatos que já mostram abatimento, temos furo de reportagem, galera. Furo de reportagem. Para tudo e fala, Gabriel, o que você ouviu essa semana dentro do Congresso Nacional? Então, informação de dentro do Congresso Nacional, assessores, pessoal que trabalha e vive o dia a dia do parlamentar, já nota visivelmente que o Bolsonaro ele anda abatido. E quando a pessoa me contou isso, eu acreditei a 2 fatores. O primeiro, que ele tá começando a se desgastar, porque ele tá conciliando a vida parlamentar, que a dele não tem grandes momentos a ser ressaltados, mas querendo ou não, ele tem uma vida parlamentar e tá dividindo isso com as andanças pelo país. Tá dividindo, faltando a todas as sessões. Bem por aí. E além disso, obviamente, ele vê que ele não tem capital, gente, que ele não tem gabarito. Vamos ser sinceros, vamos trocar em miúdos aqui. O cara não tem gabarito nenhum pra ser presidente da República. Não, esse não é miúdo, não. Não, ô Gabriel, você tem sido bastante cortês com o nosso candidato, porque é um boçal. É um câncer a ser estipado por Sim, o próprio Ciro já falou sobre isso. Eu acho até que a gente não precisa ficar referindo isso. Eu nunca pensei que eu ia ler em voz alta um tweet de Reinaldo Azevedo. Mas ultimamente o Reinaldo Azevedo ele tem brilhado. Um beijo, Reinaldo Azevedo. Me desculpa, mas... Reconheçamos. Vamos reconhecer o trabalho que ele tem feito contra, primeiro, o partido da Lava Jato. E toda essa expressão de antipolítica que tem sido desenhada todo dia no nosso país. Eu vou falar, o partido da Lava Jato, ele é um perigo para a democracia brasileira. É um perigo. Ele está espalhando um discurso que ele pode degradar todo o ambiente nacional brasileiro. Então, obrigado, Reinaldo, por estar veiculando o tanto que o partido da Lava Jato odeia a democracia. E outra coisa é o seguinte... Eu vou ter que ler o tweet do Reinaldo, porque os tempos estão tão loucos que agora eu começo a escutar falas de quem? De Vila, Marco Antônio Vila. Olavo de Carvalho, cara. Ontem o Ivan Valente rebateu uma acusação do Eduardo Bolsonaro, parafraseando o Olavo de Carvalho, usando o próprio Olavo de Carvalho, dizendo que quem minimiza o socialismo, as ideias de Marx, não pode nem ser acreditado, não pode nem ser levado a sério. A gente um turbilhão apocalíptico, mas existe saída. Estamos vivendo a era pós-calipso, viu, gente? Tudo começou quando a Joelma acabou com o Xingu. Isso, é o calipso. Coloca um calipso no som, DJ. Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. Eu te amo, Pará. Olha, carimbó, calipso, é tudo vida. Mas, continuando aqui, é o seguinte. Bolsonaro não tem o que dizer sobre economia ou Petrobras. Seu negócio é o mundo do macho. Eu mordo, eu arranho, eu rasgo e sou macho até embaixo de outro macho. Testosterona com suor, chulé, pum e revólver. Quem disse isso é Reinaldo Azevedo. E eu tô de acordo totalmente. É um boçal. É um boçal, mas continuando nesse assunto, pesquisas e etc., mostra, continuando, né, o Caio, esse potencial do Ciro, que eu acho que é um alerta bom pra gente, que tá engajado na campanha do Ciro, reverberando as ideias dele, dando palanque, e até a própria mídia, a gente percebe, vamos ser honestos, gente, a mídia tem sido amigável com o Ciro. Né? Porque se em outras eleições jogaram casca de banana pra ele tentar derrapar, dessa vez não. O Ciro, como a gente já falou do PSB, ele tem capitaneado o discurso. Por mais que as pessoas não concordem com o que ele tá falando, podem discordar, tem muita gente já refutando os dados de previdência, das reformas que ele quer fazer, mas o que ele fala é o que tá capitaneando. Tá capitaneando apesar da mídia. Não, tá com nenhum apoio da mídia. A mídia tá desesperada. A verdade é essa. Qual que é o grande gargalo do Ciro nessa eleição? É o candidato que mais cresce? A Marina, meu amigo. Morreu. Eu vou morrer! Vamos rezar aqui uma missa de 7º dia. Eu acho que essa pesquisa vai fazer 7 dias aí na segunda-feira.
quando esse áudio está vindo ao público, a gente só precisa rezar uma missa, porque acabou. A Mariana acabou e o Ciro cresceu, tá em segundo lugar aí com 11%. Qual que é o nosso gargalo? Muita gente vem acompanhando, a questão dos caminhoneiros também foi favorável ao Ciro, as posições dele foram muito ouvidas pelas pessoas que estavam diretamente envolvidas nessa greve /lockout, e ele vem se consolidando com uma candidatura que em janeiro, você, meu ouvinte, pode ir lá na entrevista que ele deu para Mariana Godoy. Eu não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Ele tinha 1%. Estamos em segundo lugar, consolidadíssimos com 12%. Mas existe um gargalo. E esse gargalo é o quê? Esse gargalo é um trabalho que a gente tem que fazer. E falando em trabalho que a gente trabalho que a gente tem que fazer, por quê? Porque é entre a juventude. A gente não está conseguindo chegar aos ouvidos da juventude. A juventude está achando mais bonito ouvir Mamãe Falei, está achando mais bonito ouvir Nando Moura, está achando mais bonito apoiar o Bossal. Que isso se espelha de maior ou menor forma, cara, do jeito como a juventude está meio que perdida nesse momento histórico da nossa sociedade. Não, eu não diria perdida, mas assim, tá todo mundo tão descrente, e principalmente o jovem que tá chegando aí, atingindo a sua maioridade, idade de voto. A gente tá perdendo tanto, a política tá perdendo tanto essa habilidade de diálogo com essas pessoas, que elas estão acabando sendo seduzidas por outros tipos de discursos superficiais, discursos que não agregam a nada. Como o Caio falou, eu concordo. Bolsonaro é um boçal. Eu uso palavras mais políticas para não ter que ficar aqui repetindo a mesma coisa. Mas como o Ciro falou essa semana na sabatina do Correio Brasiliense, é um boçal despreparado. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Então a gente tem, como parte desse nosso processo de conscientização, de levar a palavra para as pessoas e de expandir o diálogo sobre o projeto nacional, falar sobre isso também com essa juventude que está tão descrente que não vê aplicação nenhuma da política no dia a dia das pessoas. Isso é uma culpa também da política, dos nossos discursos, da prática política recente. O fenômeno Bolsonaro, ele não é um fenômeno assim, de burrice. Não significa que as pessoas estão burras, etc. Não, isso significa tristeza. As decepção, angústia. Decepcionadas, desesperadas. As pessoas estão sem trabalho, muitas pessoas estão sem trabalho. Flageladas todo dia pelo drama da violência. Estão ouvindo um veneno midiático diário. Eu achei, ao longo dessa crise, que haveria alguma pedagogia. Ou seja, as pessoas iam aprender que essa crise existia por causa da política, mas também por questões econômicas e uma série de questões complexas. Eu achei que a mídia ia veicular ideias que tornassem o entendimento da crise mais complexo, mas não. O veneno diário distorceu o entendimento das pessoas, e por isso que o desespero leva a duas coisas, Gabriel. Quais são? O apoio ao boçal e, de outro lado, a total apatia. E a total apatia se traduz em números de votos, de abstenção de voto, e de votos brancos e nulos. E aí a gente vai pegar um gancho até que, inclusive, foi falado no podcast da Piauí que... Alô, galera da Piauí! Um grande abraço aí. Tá ouvindo o nosso podcast. Tá ouvindo o podcast. Estão reproduzindo muita coisa que a gente tá falando aqui. Mas tudo bem. Eles falaram sobre o número dos não votos, né? Dos brancos e nulos e das abstenções que chegou a quase 50%. Em São Paulo, por exemplo, pesquisa recente mostra um número da ordem de 44%, que até o Dória lá, o prefeito, que cometeu a gafe de botar o gráfico dele com 22% acima dos 40%. Né? Então, quer dizer, esse é o tipo de gente que a gente tem que atacar. A gente vê nas pesquisas de intenções de votos, eu tô aqui com ela, ó, 28% das pessoas declararam nessa última pesquisa do Datapoder que não tem, que vão votar branco ou nulo. E outros 8% não sabem ou não respondeu. O que dá no mínimo 35% de abstenções de não voto. Mas eu vou falar. Na pesquisa da Datafolha recente, e é capaz que nesse domingo outra pesquisa saia, mostrou 67% dos eleitores ou votando nulo, ou branco, ou desconhecendo em quem vai votar. Que é isso? Esse é um drama que a gente vive hoje, sabe por quê? Porque isso pode favorecer a candidatura do câncer, que tem que ser extirpado. Então, assim, a gente tem que mostrar que realmente a política ultimamente foi muito ineficiente em chegar às pessoas, em aclarar as questões, em mostrar a verdade. Mas a gente não pode ter o desalento. Porque, Gabriel, fala o seu insight.
sobre a questão da... Existe outra maneira de viver em sociedade que não a política? Impossível, né, gente? Impossível. Se a gente vive na lama, se a gente vive no paraíso, tudo decorre das articulações políticas e da maneira que se faz política. Hoje, concordo com o Caio, com tudo que está posto desde 2013, retomando as jornadas de junho. A gente está num momento de ruptura, de abertura no país em que as pessoas querem resposta para as coisas, mas também as pessoas não sabem muito bem o que pedir, muita coisa ao mesmo tempo rolando. E aí acaba que com o lavajatismo, com o Estado Judicial, com a mídia também prestando serviço diariamente para as pessoas, batendo na tecla de corrupção, que as pessoas estão querendo negar a política e o sintoma mais forte da antipolítica é o boçal, né? Só que a gente está escolhendo como resposta da política um político, né? A gente está querendo afirmar nossa antipolítica, o nosso desejo antipolítico num político. Sendo que não é assim, gente. A gente tem que caçar dentro dos próprios políticos. É como na nossa sociedade. Tem vendedor bom, tem vendedor ruim. Tem empresário bom, tem empresário ruim. Tem profissional bom, tem ruim. Em qualquer área. E dentro da área política não vai ser diferente. Cabe a nós prestar um pouquinho mais de atenção, entender em quem você está falando, em quem você vai votar ou pretende votar, escutar as ideias e aceitar um pouco também de abrir a sua mente. Ou seja, a gente não pode fugir disso, porque senão aí nós vamos colocar uma pessoa despreparada, que tudo é minha equipe econômica, tudo é isso e aquilo, e aí o dólar disparou. Vai perguntar para quem? Pro presidente. O presidente, fala com a minha equipe econômica. A equipe econômica se esconde, não dá as caras, e aí, o que vai acontecer? Então não tem como a gente fugir da política. A política é a saída para tudo. Se você faz política no seu trabalho, você faz política na sua casa para definir quem faz as tarefas do lar. Né? Por que com a sua nação? Por que com o lugar que você vive, que você ama, que você quer construir um futuro melhor para os seus filhos, para os seus familiares, vai ser diferente. Então a antipolítica, ela pode ser um sintoma positivo, no sentido, beleza, nós queremos renovação, nós não aceitamos muito a maneira como o diálogo é feito, e nisso o Ciro também fala, de fazer plebiscito, de fazer referendo, consultar a população e chamar as pessoas, que aí a direita liberal chama de populismo. Isso. É o que nós, de centro-esquerda, com viés mais ideológico de esquerda, é de chamar as pessoas para negociar e fazer o interesse popular prevalecer sobre os interesses do mercado, sobre os interesses da China, sobre os interesses liberais. Você tocou no ponto central, e segundo o Marcos Nobre, que escreveu a quente lá em 2013, Imobilismo em Movimento, as razões da revolta. O insight dele sobre aquela revolta popular foi o seguinte: o fechamento do sistema político. Então aqui a gente está fazendo essa crítica, não é também para colocar o sistema político como um ente bonzinho que está sofrendo ataques de tudo quanto é lado, não. Ele é a razão também da crítica, ele é a razão também da crise. Então a questão é o seguinte: essa eleição é uma guerra. A gente precisa vencer, ou a gente vai ser dominado pela China, pelo neoliberalismo. O que é China? There is no alternative. É neoliberalismo, é precarização, é trabalhar 50 anos para aposentar, sonegação de direitos, é ter uma ideologia voltada apenas para o consumo, é ter depressão, é ter tristeza, porque o neoliberalismo ele só domina quando a gente está desalentado, quando a gente está triste. Ou a gente tem uma volta do sentimento nacional. Não, a gente entender assim, o país é grande. Vamos sair dessa encalacrada pela política. Temos potencial, podemos e devemos reerguer esse país. E isso é em 2 passos. Primeiro, é conquistar o poder. A gente precisa ganhar essa eleição para a gente começar a implementar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas depois disso, não se acomodar. É chamar os movimentos sociais, politizar o debate. Politizar o debate. Sempre vigilantes. A liberdade, como é que é? A liberdade é a eterna vigilância, como é que é? Aquela frase lá, o preço da liberdade é a eterna vigilância, já diziam os federalistas americanos. Então, depois desse processo que a gente tem que engajar cada vez mais, porque o que está em jogo é isso, ou um projeto neoliberal que vai nos escravizar e nos deprimir, ou um projeto nacionalista que vai nos engrandecer o povo, engrandecer as pessoas comuns, ou a gente... E depois disso, depois da gente ter esse projeto nacional, a gente continua na luta para abrir o sistema político. Por quê? Porque com 2013 o sistema político foi cada vez se fechando mais. Os outsiders
saíram, né, de uma vez. Joaquim Barbosa, Luciano Huck, todo mundo saiu de cena. Os partidos ainda estão fechados, tem pouca gente nova oxigenando o mundo partidário brasileiro. Os partidos estão decrépitos realmente. Então a luta nossa é permanente para abrir a democracia. O primeiro passo para abrir a democracia é votar de acordo com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Chega de mercado, chega de antipolítica, chega de inércia. Pra fechar hoje, galera, né, já que tá só eu no bate-bola com o Caio, eu vou também sugerir um livro que eu gosto muito, de um grande brasileiro. Inclusive nós abrimos o último Papo da Massa falando dele, que é o grandessíssimo Darcy Ribeiro. Nós aqui, diretamente do Bunker Candango do Papo da Massa, né, nós temos um motivo especial para celebrar Darcy, porque é o nome que carrega a nossa Universidade Federal daqui de Brasília. É um cara que contribuiu muito para o Brasil, nosso conhecimento a respeito das nossas raízes antropológicas, o nosso contato com o índio, e era um cara que queria o Brasil efervescer na sua essência mais do que qualquer coisa. Um Brasil que explorasse a sua potencialidade, a sua capacidade, que com fé e muito trabalho nós vamos conseguir um dos primeiros passos, colocando o Ciro naquela cadeira de presidente a partir de janeiro de 2009. Então a minha primeira dica, a dica cultural que eu dou hoje é de Darcy Ribeiro, é um livro chamado Utopia, não é um livro oficial do Darcy, é um compilado de textos dele, mas são textos excelentíssimos que vão desde a temática indígena até essa questão da industrialização brasileira, do exercício das potencialidades, e eu ressalvo um grande discurso dele, um discurso maravilhoso, depois da redemocratização, da abertura, quando ele foi eleito senador, o discurso inaugural dele no Senado é um discurso assim de 8 minutos, são 8, 10 páginas também de fala, coisa sensacional. Procure Utopia Brasil, não é um livro difícil de se achar, já procurei, se eu não me engano, na Livraria Cultura e na Amazon.com, dá pra achar ele, então fica aí a minha dica pra você. Por uma nova civilização, muito lindo, Gabriel, você trazer o Darcy Ribeiro. A gente é um dos únicos países do mundo que tem essa mistura que nos engrandece. Então é isso, e eu vou falar o seguinte, no Roda Viva, o Ciro falou melhor música, citou o nosso maravilhoso Pixinguinha, citou o Carinhoso. Gente, não existe também um nacionalismo sem a gente conhecer e amar a nossa cultura nacional. Então Pixinguinha é um grande artista nacional e a gente tem que amar a nossa arte. E eu diria mais, não amar apenas a arte pretérita. Não vamos ficar só vangloriando e punhetando a bossa nova, o samba, antigo, pererê, pererê. Não, a gente tem muita gente nova produzindo arte, fazendo coisas maravilhosas. Vou citar alguns de várias regiões do Brasil, que eu amo demais. Mariana Aidar, São Paulo, Baiana System, Bahia, Larissa Luz, Bahia, Mundo Livre, Pernambuco, Karina Burr, Pernambuco, quem mais? Vamos ajudando, Mundo Livre, Pernambuco. Rincon Sapiência, é um cara que eu gosto muito, de São Paulo. Do Nordeste a gente tem o Rapadura, que tem uma participação especial maravilhosa no DVD do Rapa. O próprio Nação Zumbi, que apesar de ser um pouco pretérito, mas continua fazendo um trabalho muito atual, um som muito gostoso de se ouvir. Continua, tem muita gente boa. Quem mais? Aqui de Brasília tem uma galera surgindo agora, Munchaco, faz um sonzeiro, tem a galera da Criolina. Bolha Azul! Olha, Azul, então assim, esse papo nostálgico de que hoje não se faz mais música boa é um erro. Nós estamos produzindo muita arte. Eu vou falar, não existe política transformadora sem arte transformadora. Vamos dar atenção especial tanto à ideia quanto à arte, que é isso que muda o Brasil. É isso então, galera, fechando aqui com essas dicas culturais que nós demos para vocês, agradecemos por ter ficado até o final, lembrando sempre de curtir nossas mídias sociais, temos nosso parceiro Tatuzão que participou com a gente semana passada, Cirão da Massa, Ciro Sincero, vamos mobilizar, galera, vamos fazer parte, para quem não faz parte de todoscursos.com, entra lá, se registra, vamos mobilizar e voltar esse país a ser grande, tudo por um projeto nacional. Grande abraço e até semana que vem.